Nós vamos fazer juntos. Então, vamos lá? 3. Apesar da grande quantidade de água existente no planeta, a parte disponível para o consumo é muito pequena. Por isso, precisamos utilizar esse recurso sem poluí-lo ou desperdiçá-lo. Na lateral da página, que estava aqui, na lateral da página estão apresentadas algumas atitudes que podemos adotar em nosso dia a dia para evitar a poluição e o desperdício de água. Recorte as figuras e colhe nos espaços a seguir de acordo com as informações. Então, nós temos 6 figurinhas, né? Eu já recortei as minhas e agora a gente vai ler as informações e colar onde cada uma é. Então, vamos lá. Evite comprar coisas desnecessárias para não produzir tanto lixo, mas caso a gente produza muito lixo, sempre jogue na lixeira. Qual que é? Essa aqui. Então, a gente vai pegar a nossa cola e vamos colar. Porque é esse desenho do garotinho jogando lixo no lixo, que é o local correto, que nós temos que fazer. Diminua o tempo do banho e desligue o chuveiro na hora de se ensaboar, na hora de passar o shampoo. Isso também é muito importante. Banhos de no máximo 10 minutos. Imagina numa casa que tem 5 pessoas como a minha. Se todo mundo resolvesse passar meia hora debaixo do chuveiro, a conta iria vir muito alta. E não é só o problema da conta. O problema é que é a água do planeta. Oriente seus responsáveis a utilizar balde com água em vez de mangueira para lavar o carro. Bom, eu não tenho carro, meu pai também não, então a gente não precisa se preocupar com isso, mas quem tem carro é muito importante usar balde, porque a mangueira desperdiça muita água. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Outra atitude também muito importante que faz diferença. Isso em todos os lugares. Se vocês estiverem na escola, estiverem na casa de um amigo, na casa da avó, esse cuidado é sempre importante. Caso perceba algum vazamento na válvula da descarga, avise um adulto, muito importante também. Pode ser na escola, na casa de um amigo também, que você perceba algum vazamento. E por último, aconselhe seus familiares a varrer a calçada e a utilizar balde com água em vez de mangueira para lavá-la. Bom, pessoal, eu agora moro num apartamento, então quando eu lavo roupa, eu uso a água para lavar banheiro, para passar pano na casa, para fazer essas coisas. Quando eu morava numa casa maior, eu usava essa água da máquina para lavar as escadas, para lavar o quintal, para não ficar usando mangueira. É uma das atitudes que eu ainda faço em menos proporção, porque eu não preciso de tanta água, porque o meu apartamento é pequeno. Então, nós, lembrando, a número 1 e a número 2 é uma folha extra, a número 3 acabamos de fazer e agora a número 4. Leia a tirinha e responda as questões a seguir. Vamos ler juntos? Tamar, galera da praia. A poluição vem sujando o planeta há muito tempo. Essa garrafa, por exemplo, deve estar há mais de 100 anos. Poxa, quer dizer que essa garrafa conheceu minha mãe e eu não? Bom, pessoal, aqui no vídeo talvez vocês não consigam identificar, mas tem um site onde vocês podem conhecer a história inteira. Eu vou ler para vocês. Chama www.tamar.org.br. É uma instituição super interessante que cuida das tartarugas marinhas. Vale a pena conhecer e assim que a gente puder viajar, passear, é em Ubatuba que fica um dos centros, eu já fui, é maravilhoso. Dando continuidade às correções, vamos lá. Qual é o assunto abordado na tirinha, pessoal? Poluição das águas do oceano. B. Conforme retratado na tirinha, o grande problema do lixo é sua lenta decomposição. A gente já viu isso nos textos sobre poluição da água. Conforme retratado na tirinha, o grande problema do lixo é a sua lenta decomposição. Como isso pode afetar a vida dos animais marinhos? Pessoal, isso tudo está no texto, né? E vocês podem desenvolver isso com as suas palavras. Bom, o lixo ele fica muito tempo lá debaixo d'água, não se decompõe. E os animais não conseguem saber se é lixo ou comida, e eles comem, confundem com alimento. A gente sabe que sacola plástica não é alimento, faz mal, eles podem se sufocar. Então, tudo isso ocasiona problemas para os animais.
C. Cite uma atitude que você pode adotar para diminuir ou evitar a poluição dos oceanos. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, a gente viu aqui na página 12 atitudes que a gente pode fazer. Então é isso, é não jogar lixo no lixo, né? Não jogar lixo no chão. Quando a gente for à praia, a mesma coisa. Comer tudo que tiver que comer. Levar uma sacolinha, sempre tem uma lixeira. Se não tiver lixeira na praia, leva o lixo até em casa. Tudo isso são atitudes, né? Lixo na rua, ele pode ser carregado em dias de chuva, pode entupir bueiros. Então, todos esses cuidados são muito importantes. Evitar desperdício de comida, comprar só o que é necessário. Tudo isso são atitudes legais. 5, pessoal. Os rios e lagos localizados em ambientes urbanos, a gente também eu já li essa para vocês. E eu também pedi para vocês fazerem, ó, página 13, poluição da água. O nome de vocês, a data, o nome do rio, o lago, o ambiente onde está, se está limpo, poluído, curiosidades e o desenho. Vou ler para vocês. Os rios e lagos localizados em ambientes urbanos geralmente são os que mais sofrem com a poluição. Pergunte a um adulto se ele conhece algum rio ou lago próximo de sua casa ou da escola que esteja poluído. Pesquise algumas curiosidades sobre esse ambiente e escreva essas informações na ficha disponível no material de apoio. Depois, faça um desenho registrando as condições em que se encontra esse ambiente. Então, é esta folhinha aqui que vocês vão perguntar para o papai, para a mamãe ou qualquer outro adulto, preencher, deixar junto com a outra atividade de ciências. Dando continuidade, página 14, vamos lá. Observe este quadrinho da Turma da Mônica. Olha aqui. E ao lado tem um desenho, chama A Água Nossa de Cada Dia, disponível em turmadamonica.uol.com.br. E ele foi acessado no dia 4 de dezembro de 2018. Agora, responda as questões propostas. A. Por que a Mônica está brava com a moça que está usando a mangueira, pessoal? Por que vocês acham que a Mônica está brava? Porque a moça está lavando a calçada com a mangueira. E foi coisas que a gente viu aqui, ó. Cadê, ó? Aconselhe seus familiares a varrer a calçada e utilizar balde com água em vez de mangueira, porque a mangueira desperdiça. B. Que dica você daria para essa moça ao lavar a calçada? Varrer a calçada e usar balde. Bom, eu usaria a água da máquina. Por mais que dê trabalho que eu tenha que carregar, eu faria dessa forma, que é como eu fazia quando eu morava numa casa maior. Morando neste apartamento que eu estou, eu só consigo usar a água da máquina para lavar o banheiro, passar algum pano ou lavar a cozinha. Mas já é uma maneira de economizar, ok? E para finalizar, número 7. Em casa, observe suas atitudes e de seus familiares em relação ao uso da água. Depois, complete o quadro a seguir. Eu vou responder junto com vocês, porque eu vou dizer da minha casa. E vocês vão responder de acordo com a casa de vocês. Vamos lá? As calçadas e carros são lavados com mangueiras? Como eu já disse, eu moro em apartamento e não tenho carro. Então, eu vou dizer não, porque eu não uso. E se tivesse, eu iria fazer dessa forma. A torneira fica aberta enquanto a luz é ensaboada? Também não. Costuma tomar banhos demorados? Não. E ao escovar os dentes, a torneira é deixada aberta o tempo todo? De jeito nenhum. Você e sua família utilizam água de forma correta? Por quê? Isso aqui é pessoal, eu vou ler de todo mundo e agora eu vou falar sobre a minha família. A gente tenta, da melhor maneira possível, usar a água de maneira correta. Como eu já disse para vocês, eu uso a água da máquina de lavar para lavar o banheiro, para lavar a cozinha. Tento tomar, todo mundo em casa, somos 5 pessoas, a gente tenta tomar banhos mais curtos, mas de vez em quando alguém escorrega, acaba passando mais tempo no banheiro, e a minha mãe vai lá na porta, já tá bom esse banho. Eu acredito que a mãe de vocês façam da mesma forma. Então, vocês vão responder aí de acordo com a realidade de vocês. E agora eu sei, página 15. Vamos ler juntos tudo que a gente já aprendeu sobre ciências este mês? Então, vamos lá. A água é fundamental para todos os seres vivos. Ela pode ser encontrada em diversos lugares, tais como a neve, solos, lençóis subterrâneos, mares e oceanos, mar,
rios e lagos, e aqui nós somos os seres vivos que utilizamos. Então, ó, se nós voltarmos lá desde a primeira página de ciências, a gente vai rever tudo que a gente estudou. A água no planeta, água e vida. Nós conhecemos o que é água doce, água salgada, a água para os seres vivos, as diversas atividades que nós humanos usamos em relação à água. Conhecemos um pouco mais sobre água potável, o que é água potável, como a água chega até nós. Fizemos atividades sobre como a gente usa a água em tudo que a gente precisa. Depois nós conhecemos a triste realidade da poluição da água. Então tudo isso a gente estudou. Fizemos a experiência, né, para mostrar pra gente como é a realidade da nossa água. Nós, seres humanos, utilizamos a água em várias atividades, por exemplo, higiene pessoal, higiene do ambiente, higiene e cozimento de alimentos, irrigação, lazer, geração de energia elétrica. A água própria para o consumo deve ser potável, ou seja, ter aspecto limpo e não apresentar cor, cheiro, gosto ou impurezas que possam causar doenças. As atividades humanas podem poluir a água, tornando-a imprópria para o consumo humano e a vida dos animais. Algumas atitudes podem contribuir para manter a água limpa e disponível para todos, tais como descartar o lixo sempre nas lixeiras, economizar água ao tomar banho, escovar os dentes e lavar as louças, comprar apenas produtos que realmente sejam necessários, utilizar baldes em vez de mangueiras para a limpeza de calçadas e carros. Bom, finalizamos aqui, tem mais uma pesquisa para vocês fazerem aí, muito interessante. Pessoal, e tudo que eu peço para vocês vale a avaliação para o bimestre, tá bom? Tudo que a gente pede é anotado, e quando a diretoria pedir para trazerem os livros e as atividades extras, aprovar e orientar, vai analisar tudo. Então vamos lá, pesquisa em jornais, revistas ou na internet alguma notícia sobre água. Recorte e cole no caderno? Não, né? Vocês vão recortar e colar numa folha. Essa notícia pode ser retirada da internet. Depois compartilhe essa notícia com professores e colegas. Discutam sobre a situação da água e apresentada nas notícias. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar e colar essa notícia numa folha, né? E vão dizer o que vocês acham da notícia. Se é uma notícia boa sobre a água, se é mais uma notícia falando sobre a poluição. Então é isso que vocês vão fazer. Um texto de até 5 linhas, combinado? Eu vou até colocar aqui, ó. Texto de até 5 linhas, só para dizer a opinião de vocês. E aprovar e cobrar. E devo lembrá-los que hoje, às 3 da tarde, né? Hoje, segunda-feira, tem a live do 3º ano, hein, pessoal? Quero todo mundo aparecendo. Bom, finalizamos as nossas correções e o conteúdo de ciências, que é... Agora nós vamos para a nossa correção de língua portuguesa. Então, vamos voltar lá para a primeira disciplina do livro, língua portuguesa. Qual que foi a nossa última? Palavras com S, Z e X. Vamos lá, nós fizemos a juntos? Não fizemos, então vamos lá. 1. Releia este trecho e observe as palavras em destaque. Guarujá, vovó, passei o fim de semana lá. A senhora não me leva a mal. Não me leva a mal, não. Mas a senhora está com um nariz tão grande, mas tão grande, tá tão esquisito, vovó. Agora, observe as letras em destaque nessas palavras. Ó, as letras em destaque são Z e o S, nariz e esquisito. Nessas palavras, os sons representados pelas letras Z e S destacadas são iguais ou diferentes? Iguais, não é mesmo? Número 2. Leia agora outra palavra e observe a letra em destaque. Exemplo. A letra em destaque é o quê? O X. Nessa palavra, o som representado pela letra X é igual ou diferente dos sons representados pela letra Z em nariz e S em esquisito? Pessoal, são iguais, não é mesmo? Essas 3 palavras escritas com letras diferentes têm o mesmo som. Vamos ler. Um mesmo som pode ser representado pelas letras S, Z e X. Nariz
esquisito e exemplo. E aí foi por isso que eu pedi para vocês fazerem as atividades, não é mesmo? Para fixar melhor esses conteúdos. 3. Leia essas palavras: azar, azeitona, azaleia. Nas palavras do quadro, pinte as letras que representam o mesmo som representado pela letra Z nas palavras acima. Então, eu vou pegar aqui uma canetinha e vou pintar as palavras que têm o mesmo som de azar, azeitona e azaleia. Então, ó, róseo, exagero, surpresa, Venezuela, artesão e êxodo. Então, vocês percebam que essas palavras estão escritas com outras letras, ó, róseo, S, exagero, X, surpresa, S, Venezuela, Z, artesão, S, êxodo, Z. 4. Complete as palavras a seguir com Z, S ou X. Cozinheiro, primeiro eu vou ler as palavras com vocês. Cozinheiro, existência, vizinho, gasolina, azul, rosa. Exatidão, paisagem, azeite, miséria, bisavô, exagero, lousa, exercício, exato, azulejo, azarado e existir. Agora nós vamos colocar as letras corretas. Cozinheiro, Z. Existência, X. Vizinho, Z. Gasolina, S. Azul, Z. Rosa, S. Exatidão, X. Paisagem, S. Azeite, azeite tá fácil, né? Ó, azeitona, então obviamente azeite. Miséria, S. Bisavô, S. Exagero, X. Lousa, S. Exercício, X. Exato, X. Azulejo, Z. Azarado, Z. Existir, X. Eu espero que todo mundo tenha acertado. É muito importante fazer essas atividades. E 5. Copie as palavras no quadro conforme indicado. Bom, pessoal, essa eu não vou corrigir, hein? Vou deixar por conta de vocês. Então, vocês vão copiar no quadro as palavras que são com Z, as palavras que são com S e as palavras com X. E quando vocês trouxerem o livro para a escola, eu vou corrigir a de todo mundo. Bom, finalizamos mais essa correção. Então, agora nós vamos para a nossa correção de matemática e teremos também conteúdo. Então, você já tem uma atividade para fazer, que é a notícia sobre água de ciências. E agora nós vamos fazer as correções das atividades de matemática, que são sobre horas, minutos e segundos. Onde a gente lê os textos direitinho, né? Nós lemos os textos, nós conhecemos aqui sobre os minutos, os segundos. E aí a gente fez juntos aqui do Aprender é Divertido o reloginho. E aí foi pedido para vocês fazerem as atividades da página 19, por enquanto. Então vamos lá corrigir juntos? Resolva as atividades propostas, sempre representando as horas indicadas no relógio que você construiu, que é esse aqui. Lembra que nós construímos juntos? E aí, ó, por que que é importante? Porque a gente tem os minutos aqui para nos auxiliar. Então, vamos lá. A nós já fizemos. Que horas cada relógio está marcando? 10 horas e 5 minutos. Fizemos juntos. Agora, a B, pessoal, ó, o ponteiro pequeno está apontando para o 12 e o grande para o 4. Vou até deixar assim, ó. E que horas são aqui, pessoal? Meio-dia e 5, 10, 15, 20, meio-dia e 20. Vamos escrever aqui. Vou até pegar uma caneta para vocês enxergarem melhor, ó. Meio-dia e 20. 12, H quer dizer hora, 20, min. B, e eu comecei pela C, não tem importância, né, ó. A, C, meio-dia e 20. Agora sim, B. Que, ó, o pequeno tá apontando para, vamos por aqui ao lado, para o 9. É 9 aqui, será? Não, né? Eu acho que é quase 8. 8 e o grande no
no 7, que quer dizer 8h35. 8 horas, 8H, 35. Agora sim a D, né? Porque a Pro começou pela C, mas ó, vamos lá. Relógio, ponteiro pequeno apontando para entre o 6 e o 7 e o grande no 9. Como é que a gente consegue? Lembra que eu falei para vocês que quando, ó, entre o 6 e o 7, o pequeno, então ainda estamos na casa das 6 horas. E o grande no 9, o grande é sempre os minutos. Então, são 6h45 minutos. Quando o ponteiro está quase se aproximando do 7, é porque está quase completando a hora inteira. Então, são 6H de hora, 45. Por que eu sei que é 45? Porque o nosso relógio que a gente montou, a gente colocou os minutos para nos auxiliar. Então, nós temos 10 horas e 5 minutos, 8 horas e 35 minutos, meio-dia e 20 minutos e 6 horas e 45 minutos. Combinado? 2. Wagner usou um cronômetro para marcar o tempo que levou para amarrar o cadarço de um pé do tênis que está calçando. Observe, ó, são 2 cronômetros. Quantos segundos ele levou para amarrar esse cadarço? Quantos segundos, pessoal? Olha a volta que será que o relógio deu uma volta? Ó, o relógio estava aqui no 0 e agora o relógio está no 55. Então, quantos segundos o Wagner usou para amarrar o cadarço? 55 segundos. 3. Você leva quanto tempo para dar 10 pulos em um pé só? Bom, eu contei aqui, eu levei 25 segundos. E vocês? Depois eu quero ver. Eu não quero que de todo mundo tenha igual ao meu, não, porque cada um tem um tempo diferente, hein, pessoal? Continuando. Bom, agora é com vocês. Vocês vão fazer aí em casa as atividades das páginas 20, 21 e 22. E, infelizmente, pessoal, aqui no Aprender é Divertido, a gente não vai conseguir fazer juntos, né? O que eu sugiro é que vocês façam aí, peçam pro papai e pra mamãe fazerem com vocês, ó. Vamos jogar que horas são? Material, o relógio que vocês construíram aqui, ó. O professor vai dividir a turma em 2 grupos. Infelizmente, não. Vocês vão ter que jogar sozinhos. 2. Em cada rodada, o professor vai dizer um horário. Por exemplo, 4h20. Aí vocês vão ter que colocar aí no relógio. 3. O aluno que marcar primeiro esse horário corretamente no relógio, marca um ponto para seu grupo. Após 8 rodadas, vence o jogador do grupo que tiver marcado mais pontos. De língua portuguesa de hoje é uma contação que vocês vão fazer. Vocês vão contar uma história. Página 23. Então, vamos lá. Você leu o começo e o final da história Chapeuzinho Vermelho de Raiva, escrita por Mário Prata. Nessa história, o escritor reinventou o diálogo da Chapeuzinho com a avó lobo da história tradicional que a gente vem estudando desde o início aí do mês. Você leu a pergunta e a resposta a respeito dos olhos e do nariz da avó. Recrie agora as perguntas e respostas a respeito das orelhas e da boca da avó. O que Chapeuzinho teria perguntado? O que a avó poderia ter respondido? Bom, pessoal, nessa preparação aí que vocês vão fazer, vocês vão ter que pensar na história da Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Então, ó, preparação 1. Antes de começar a escrever o diálogo, anote 2 diferenças que você considera mais importantes entre a história tradicional e a recontada. Então, vocês vão escrever aqui as diferenças. Então, o que vocês podem dizer de diferente? Que a conversa tradicional, ela é mais, mais rebuscada, mais chique. Chique não, mais educada. A neta tratava com mais respeito, né? E aí vocês vão anotando.
Produção. Faça a primeira versão do seu texto. Pergunta sobre as orelhas. Então, isso é vocês que vão fazer. Como que você, se você fosse a Chapeuzinho Vermelho de Raiva, perguntaria sobre o tamanho das orelhas para a avó? E aí vocês vão escrever neste espaço aqui. Peçam para a mamãe corrigir os erros de português. Deixe um dicionário perto para evitar erros. Página 24. E aqui a pergunta e resposta sobre a boca. Então, são 2 perguntas e respostas. Uma sobre as orelhas e uma sobre a boca. É vocês que vão pôr a imaginação aí para funcionar, combinado? Avaliação. Aí vocês vão avaliar. Avalie o texto e verifique o que precisa ser corrigido. Seu texto está coerente com os trechos lidos de Chapeuzinho Vermelho de Raiva? Se sim, verde. Se não, vermelho. Fez as perguntas e as respostas em relação às orelhas da avó da Chapeuzinho? Se você fez o que está pedindo, pergunta sobre as orelhas e pergunta sobre a boca. Se você fez, verde. Se não fez, vermelho. Fez a pergunta em relação à boca? A mesma coisa. Usou a pontuação adequada para as perguntas e respostas? Já estudamos, hein? Pontos de interrogação, travessão, exclamação quando tiver, quando for necessário. Tudo isso. E conferiu a grafia das palavras? Se sim, verde. Se não, vermelho. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão corrigir os textos e passar por uma folha, Feitos os ajustes e as correções, escreva a versão definitiva de seu texto em uma folha avulsa. Ilustre seu texto, exponha seu texto no mural da sala. Compare o diálogo que você fez com as produções do colega. Essas 2 últimas partes não serão possíveis. Então, o que vocês vão fazer? Fazer a primeira versão do texto aqui, a pergunta e resposta sobre as orelhas nessas páginas e numa folha, depois que vocês corrigirem, tudo bonitinho numa folha à parte, deixar no meio do livro que é aprovar e olhar. Bom, essa é a atividade de língua portuguesa de hoje. Agora nós vamos para a página 25, mais um Agora Eu Sei. A gente está na 2ª semana de agosto, 3ª, na verdade, a gente já aprendeu muita coisa. Vamos ver? Contos tradicionais. Eles foram reescritos e recontados por outros escritores, inclusive por autores da atualidade. A gente viu lá, né? Chapeuzinho Azul. Eu mesma contei uma história da menina do capuz vermelho de um conto francês muito antigo. Então, a gente está revisitando alguns contos tradicionais. Alguns elementos do texto narrativo são personagens, ambiente, espaço, tempo e narrador. A ação expressa pelo verbo pode acontecer em um tempo do presente, que é o que acontece agora, hoje, passado, ontem, também chamado de pretérito ou futuro. Futuro é o quê? É amanhã, em relação ao momento da fala. Então, a gente precisa observar bastante o tempo em que as ações estão acontecendo no texto. As paroxítonas são acentuadas na penúltima sílaba e recebem acento as palavras terminadas em is, como lápis e táxi, L, afável, gentil, R, açúcar, caráter, e a, ans, ião, ãos, ima e bênção. Então, essas paroxítonas são acentuadas. E o que é paroxítona mesmo? A penúltima sílaba tônica forte. E aprendemos também que a letra G antes de A, O e U representam o mesmo som representado por GU antes de E e I. Exemplo, gato, guerra, guitarra, gole, gula. E as letras S, Z e X podem representar um mesmo som. Exemplo, nariz, esquisito e exemplo. Bom, pessoal, por hoje é só. Então, vocês têm hoje apenas a atividade de língua portuguesa para fazer. E eu vou deixar um videozinho sobre folclore aí, e no decorrer da semana eu vou dando mais atividades sobre isso. Até a próxima videoaula. Tchau! O nascimento das histórias. Como transmitir tantos ensinamentos e explicar as forças da natureza? Foi assim que surgiram as lendas do folclore brasileiro. Baixinho, com cabelo vermelho e os pés virados para trás, o Curupira está sempre confundindo caçadores com pegadas que os levam na direção errada. Pulando em um pé só com seu gorro vermelho, o Saci está sempre procurando alguma travessura para aprontar e se divertir. Em seu redemoinho de vento, é quase impossível percebê-lo. A Caipora, indiazinha
forte e brava, sempre com seu amigo, um porco selvagem. Protegem os animais, assustando os caçadores com assovios e ventos que vêm de todas as direções. Brincalhão e grandão, o lobisomem adora correr e toda noite de lua cheia ele uiva, chamando diversos cães para correrem com ele por 7 partes da região. Bela morena de cabelos negros com canto suave e conquistador. A Yara encanta os homens que, apaixonados, a seguem até o fundo do rio e nunca mais voltam para a cidade. Galopando pela noite, a mula sem cabeça é conhecida por relinchar perto das casas que rodeiam as igrejas. Dizem que é uma mulher arrependida pelos seus erros e procura perdão. Ah, cuidado que lá vem o Boto, o conquistador mais famoso de todas as lendas. Encanta as garotas e depois desaparece, deixando todas tão apaixonadas que nem ligam para mais nenhum rapaz da aldeia. Cara de mal, olhos grandes e brilhantes. O Boitatá é uma cobra de fogo que foi condenada por sua ganância, mas agora sabe como é importante proteger a floresta. Respeito à natureza, explicando o inexplicável. Assim nasceu o folclore brasileiro. Venha e conheça mais! Livrão Amigão, volume 3, abrindo na página 13 de Geografia. Água. Vamos falar de água mais uma vez agora no contexto de Geografia. Já estamos estudando água em ciências, agora nós vamos estudar em Geografia. Então vamos lá. Água. Os impactos ambientais que ocorrem com a transformação da paisagem atingem um dos recursos naturais mais importantes para a vida no planeta, a água. Bom, quem assistiu lá o Ciência em Ação viu que a demonstração que eu fiz da quantidade de água no planeta e o quanto tem disponível para a gente beber. É bem interessante, vale a pena, né, a gente fazer a união aí com geografia para a gente pensar. A água é fundamental para a vida de todos os seres vivos. É utilizada para beber, cozinhar, realizar a higiene, para o cultivo de alimentos, entre tantos outros usos, que a gente também viu tudo isso lá em Ciências. Nosso planeta é formado predominantemente por água. Do total de água disponível, a maior parcela corresponde à água salgada, que é toda aquela quantidade que ficou na garrafa. Né? Quem puder dar uma olhada, vou relembrar sempre. Dos mares e oceanos, e apenas uma parte muito pequena é de água doce. Além disso, menos da metade dessa porção de água doce está disponível para o consumo humano. É bem triste. Então, ó, aqui, o que a geografia vai trazer para a gente? A parte dela em gráficos. A gente fez aquela experiência no Ciência em Ação para a gente demonstrar, para ver como que é assim, preocupante a situação da água. Então, ó, vou pegar um lápis aqui pra gente entender o passo a passo. Ó, água salgada. 97,5% de toda a água presente no planeta Terra. Tá aqui, ó, salgada. Água doce, 2,5%. Isso é gelo mais líquido. 68,9% gelo, calotas polares. E 31,10% água doce líquida. E 96% água subterrânea, água superficial é 4%. Então aqui a gente está vendo passo a passo da água, que nada mais é do que aquela experiência. Então vamos lá. Do total de água doce disponível para o consumo, a maior parte é utilizada para a agricultura. Observe a distribuição do consumo de água doce no gráfico a seguir, aqui ó. Consumo de água, indústrias 22%, doméstico 8%. O que é uso doméstico? Lá nossa higiene dos utensílios, higiene da casa, dos alimentos, tudo isso. Banho, tudo isso. E agricultura 70%. As atividades domésticas também geram desperdícios que podem ser evitados. Ó, lavagem de carro. Lá em Ciências, gente, a gente viu que lavagem de carro, calçada, o legal é fazer com balde, que vai gastar menos água. Para lavar as louças, né? Na hora de ensaboar, deixar a torneira fechada. Na hora de escovar os dentes, deixar a torneira fechada. Na hora de tomar banho, na hora que estivesse ensaboando, passando shampoo, evitar de ficar com a torneira ou o chuveiro aberto.
Atualmente, é cada vez mais frequente, especialmente nas grandes cidades, a falta de água nos reservatórios. A seguir, algumas maneiras simples de economizar esse recurso. Uso correto da água. Tomar banho rapidamente, escovar os dentes com a torneira fechada, feche a torneira enquanto lava a louça, use água no balde para lavar carro e calçadas. Regue as plantas em períodos de pouco sol e com regador. Conserte vazamento das torneiras, isso é muito importante. Todas as torneiras de casa, do chuveiro, não pode haver vazamentos, porque além da conta vir alta, você está prejudicando não só a sua família, como todo o planeta. É muito sério. E reaproveitamento da água da chuva. Tem gente que usa nas privadas, tem gente que guarda em baldes, em reservatórios. O uso racional da água, além de ser uma responsabilidade ambiental coletiva, contribui para a economia financeira, que foi o que eu falei. E lá também em ciências, eu dei algumas sugestões do que eu faço na minha casa para economizar água. Eu uso a água da máquina de lavar para lavar banheiro, para lavar a cozinha. Eu moro em apartamento, então eu não tenho quintal para lavar, então já facilita bastante. Quando eu morava numa casa com quintal, eu, meu irmão e minha mãe usávamos a água da máquina de lavar para lavar escadas. A gente tinha um quintal bem grande, dava um pouco mais de trabalho, dava, mas a conta no fim do mês vinha bem mais em conta do que se a gente estivesse lavando com mangueira. Por quê? Porque a gente mora num país tropical, onde tem muita poeira, muita poluição, então querendo ou não, a gente precisa lavar, né, as áreas com mais frequência do que em outros lugares. E a maneira que nós encontramos para não desperdiçar água foi usando a água da máquina de lavar. Continuando, poluição da água. Além do desperdício, a falta de cuidado com a água é um dos principais problemas que afeta esse recurso fundamental para a vida. Em muitos lugares são lançados esgotos domésticos, comerciais e industriais nos cursos da água, o que dificulta sua utilização. No Brasil e no mundo, há lugares em que é possível ver a água utilizada sendo lançada diretamente nos rios e mares, levando sujeira, matéria orgânica. É uma substância geralmente composta de restos de animais e vegetais e de seus resíduos lançados no ambiente. A gente já vem estudando isso há muito tempo, né? Sobre a poluição da água. Olha essas imagens, né? No vídeo talvez não dê para vocês perceberem, mas com o livro em mãos vocês podem ver o quanto que é prejudicial uma água desse jeito. As principais causas de poluição e contaminação da água são dejetos químicos industriais, esgotos e acúmulo de lixo. Gente, é muito importante que a gente cuide bem da nossa água. Bom, para ajudar aí a fixar esse conteúdo, nós temos duas atividades aqui na página 17. A primeira é marcar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, né? E seguir aqui. Caso tenha encontrado uma informação falsa, escreva a seguir como ela pode ser corrigida. E aqui nos espaços a seguir, elabore uma história em quadrinhos para conscientizar as pessoas sobre as formas corretas da preservação e utilização da água. Então, aqui é com vocês. A Pro não sabe desenhar. Então, assim, eu quero histórias bem legais. Quando a gente pedir o livro para corrigir, eu vou ver com muita atenção, vou dar parabéns, vou compartilhar nas redes sociais da escola, tudo isso vai ser bem legal. Então, as atividades desse livro de hoje é essa.